Olá, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria e com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, reunidos nesse trabalho maravilhoso da divulgação da Palavra de Deus, da Palavra amiga de Jesus. Meu nome é Francisco Costa, sou trabalhador da Casa Espírita Passos de Luz, em Buriti dos Lopes. Estamos nessa empreitada, nesse período agora, que nos encontramos de Corpus Christi. Como todo ano, assim realizamos essa nossa rota, essa nossa caminhada nas casas, nos municípios, em toda a região, em nosso estado e do Brasil, levando tão somente a palavra amiga de Jesus, o seu Evangelho, as suas vivências, experiências, aqui relatada no Evangelho, para que possamos vivenciá-las. E para iniciarmos o trabalho do Evangelho, iremos trabalhar o tema Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item é a missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra. Já fazendo aqui uma introdução do Evangelho, buscando ser fiel ao Evangelho de Jesus, irei aqui discorrer um trecho para que nós possamos refletir e internalizar nesse período que estamos passando, período de Corpus Christi e também período de pandemia, que assola aí a toda a humanidade, a toda a civilização de nosso planeta. Que diz assim: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais, no mundo em que vivemos hoje. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tens nenhuma razão para vos envaidecer. Não precisa vaidade. Temos que ter esse cuidado com a vaidade exagerada, aquela vaidade de que eu sei de tudo, sou o dono da verdade, só eu conheço tudo e que só eu posso. Não temos razão para isso. Se Deus, nos seus desígnios, nos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a nossa inteligência, foi por alguma razão. Foi por querer que a usássemos em benefício de todos. É simples assim. Ora, se Deus nos deu essa capacidade de nossa inteligência, do pensar, nos deu a oportunidade de desenvolver esse sentimento, é para que pudéssemos usar em benefício de todos, de algo ou de alguém. Não ficar só para nós. Toda inteligência que dela provém, que dela é desenvolvida, ela tem que ser compartilhada. Temos que dividir para com nossos irmãos. Ela tem que ser, de alguma forma, compartilhada. E aí, o Evangelho diz mais ainda que, porque é uma missão que Deus nos dá, pondo em nossas mãos o instrumento com o qual poder desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. O que ele quer falar com isso? É que nós, que provemos dessa inteligência, que possamos também ajudar os irmãos. Quando ele coloca aqui mais retardatários, é aqueles irmãos que têm mais dificuldade de compreensão.
que muitas vezes o véu ainda está encoberto. Alguns irmãos não conseguem ver a verdade quando Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse entendimento. Se nós temos essa capacidade um pouco melhor do que outro irmão, por que não ajudá-lo? Por que não facilitar também a sua caminhada evolutiva? E aí, no segundo parágrafo, nos fala também, com uma exemplificação aqui colocada, que diz assim: a natureza do instrumento não indica o uso de que ele deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que dirias se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Dirias que isso é horroroso e que ele deve ser expulso? Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Então, quantos irmãos não buscam desviar-se dos caminhos de Jesus? Quantos irmãos acusam o nosso Mestre? Quantos irmãos são juízes e acusadores das ações dos outros? Não ergue contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido? Ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será. Não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve, que é Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, inteligência suprema, Criador de tudo que existe no mundo, inclusive nossas vidas, inclusive o planeta que nos deu para nós morar, que nós pudéssemos morar na Terra. Então, a oportunidade é essa, devemos tão somente a Deus, ao nosso Criador. E com esse pensamento do Evangelho, quando ele fala da missão do homem inteligente na Terra, a inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. A inteligência, ela tem que ser empregada de forma correta e séria. Não podemos monopolizar a nossa inteligência. Temos que difundi-la, propagá-la para o bem comum, para o bem social, para ajudar os irmãos. Como muitos fazem o uso da inteligência para enganar os irmãos, para persuadir o irmão, levando para os caminhos obscuros, desviando os irmãos. E muitos irmãos se acham superior aos outros, se acham mais inteligentes que os outros e desdenham dos demais, utilizando subterfúgios nefastos, tentando convencê-lo de que ele pode, que ele manda, que tem um poder. E Deus dá e tira, meus irmãos, a hora que ele bem entender. Irmãos pensando só no materialismo, com sua vaidade, pensando só na questão material, do enriquecimento, às vezes ilícito mesmo, levando o mais fraco, sempre sacrificando o mais fraco, sempre, para que ele não se sinta desconfortável. Use da sua inteligência para prejudicar os irmãos com mais fragilidade. E vejo isso hoje, no tempo de hoje. Inclusive eu vivencio isso hoje, no tempo de hoje. Somos testemunha viva de tudo isso, que o Evangelho nos fala há milênios sobre isso. Se todos os homens bem dotados servissem segundo o desenho de Deus, a tarefa dos Espíritos seria muito fácil. Ao fazerem progredir a humanidade, muitos, infelizmente, a transformaram em instrumentos de orgulho e de perdição para si mesmo. Muitos irmãos estão se achando melhor do que os outros, porque tem poder, tem posses, tem muito bem material,
mas o orgulho, a vaidade que eles têm. E Deus dá e Deus tira. E é a perdição deles. Eles mesmos estão se perdendo com tudo isso. O homem abusa da sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições. Vez outra, alguns irmãos têm algumas lições, mas são difíceis de aprender. Advertindo-os, inclusive, de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que a mesma lhe deu. Então vamos refletir bem, meus irmãos, sobre tudo isso. É uma reflexão muito profunda, né, dessa semana de Corpus Christi, desse tempo que estamos passando, de irmãos com dificuldades que estão passando. Vamos dar as mãos a esses irmãos, vamos ajudá-los, vamos orientá-los, vamos buscar Jesus, nosso mestre, amado amigo. E Kardec nos coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, complementando aqui o nosso item, que ele fala: o homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência e a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então ele mesmo causou isso, ele mesmo buscou isso. E depois fica a lamentar-se pela sua invigilância de seus atos, por achar que tudo pode, que tudo manda, que é dono da verdade. E Deus está no comando de tudo. Meus irmãos, e aqui vou falar um pouco também de um irmão nosso, para finalizar aqui essa nossa pequena fala. Tudo que Jesus falou no Sermão da Montanha, meus irmãos, foi ao coração, ao sentimento também. Não disse nada ao raciocínio, porque é pela inteligência que caímos. E muitos cairão pela inteligência, por se acharem dono da verdade. E Jesus, ele não disse: bem-aventurados inteligentes. Chegou mesmo, certa vez, a dar graças ao Pai por ter ocultado os segredos do céu aos sábios e inteligentes. Quem cai pelo amor, o próprio motivo da queda faz com que se reerga, se restabeleça, se reinvente. Mas quem cai pela inteligência não se sente caído. E essa fala é de Chico Xavier. E Chico Xavier foi para nós um exemplo de homem, um exemplo de ser humano, de cristão, de temente a Deus, de fiel a Deus. Chico é um exemplo, como assim é Jesus, nosso guia e modelo de nossa civilização terrena. Chico Xavier, nosso grande irmão, amigo, nos deixou um legado aí para nós, esplendoroso e glorioso, de vivências e ensinamentos da humildade e a simplicidade, que com muito pouco se vive, e com muito pouco você pode viver na graça de Deus. Muito obrigado, meus irmãos. E nesse momento, roga a Deus nas alturas, como em forma de prece, e que Jesus nos abençoe a todos nós, nesse período de Corpus Christi. Vamos todos dar as mãos, vamos buscar a felicidade com Jesus, a fé, a esperança em dias melhores. Vamos acreditar, vamos confiar naquele Pai maior, que está conosco sempre, que nunca nos abandona. Não nos apeguemos ao homem. Sim, vamos seguir Jesus. Seguir Jesus. Ele sim é o nosso exemplo, guia e modelo. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.